Capítulo 40. A impaciência de Elizabeth em colocar Jane a par do que acontecera já não mais podia ser dominada, e por fim resolvida a suprimir os particulares nos quais sua irmã estivesse envolvida, e preparando-a para ser surpreendida, contou-lhe na manhã seguinte o principal do acontecido entre Miss Darcy e ela própria. A estupefação de Miss Bennet foi logo atenuada pela forte parcialidade fraternal, que fazia qualquer admiração por Elizabeth parecer perfeitamente natural, e toda a surpresa foi logo dispensada em outros sentimentos. Lamentava que Miss Darcy tivesse declarado seus sentimentos de modo tão pouco apropriado para recomendá-los, porém se entristeceu ainda mais pela infelicidade que a recusa de sua irmã deve ter lhe causado. Seu ser tão certo de êxito estava equivocado, disse ela, e certamente não deveria ter aparecido, mas considere quanto isso deve ter aumentado o seu desapontamento. De fato, respondeu Elizabeth, estou muito triste por ele, mas ele tem outros sentimentos que provavelmente dissolverão a consideração que tem por mim. Você não me culpa, porém, por recusá-lo? Culpá-la? Oh, não! Mas você me culpa por ter falado tão calorosamente de Wickham? Não, eu não sei se você estava errada por falar o que falou, mas você saberá quando eu lhe contar o que aconteceu no dia seguinte. Ela então contou sobre a carta, repetindo seu conteúdo na íntegra, no que se referia a George Wickham. Que golpe foi isso para que a pobre Jane, ela que passaria voluntariamente pelo mundo, sem acreditar que tanta maldade existia em toda a raça humana, como aqui reunida em apenas um indivíduo. Nem a vingança de Darcy, embora agradável aos sentimentos dela, era capaz de consolá-la por tal descoberta. Com muita honestidade, ela se esforçou para provar a probabilidade de erro e buscou esclarecer um sem envolver o outro. Isso não adianta, disse Elizabeth. Você nunca será capaz de tornar ambos bons para algo. Faça sua escolha, mas deve se satisfazer com uma apenas. Há certa quantidade de mérito entre eles, apenas suficiente para fazer um bom tipo de homem, e, ultimamente, esteve se deslocando sobre muito. De minha parte, estou inclinada a acreditar completamente em Darcy, mas faça como preferir. Demorou algum tempo, porém, antes que um sorriso fosse extraído de Jane. Não sei quando estivesse mais chocada, disse ela, Wickham ser tão mal, quase além do que se pode acreditar. E coitado de Mr. Darcy. Querida Lizzie, apenas considere o quanto ele deve ter sofrido. Que desapontamento, e com o conhecimento de sua má opinião também, e ter de contar tal coisa sobre a sua irmã. Realmente é muito incômodo. Estou certa de que você deve sentir dessa forma. Oh, não, meu remorso e minha compaixão se foram ao vê-la tão cheia de ambos. Sei que você lhe fará ampla justiça, que estou me tornando mais despreocupada e indiferente a cada momento. Sua profusão poupa a minha, e se você se lamentar por ele, ainda mais meu coração ficará tão leve quanto uma pena. Pobre Wickham, há uma expressão de bondade em seu rosto, tamanha franqueza e gentileza em seus modos. Certamente havia maus cuidados na educação desses dois jovens. Um conseguiu toda a bondade, e o outro toda a aparência dela. Nunca pensei que Miss Darcy fosse tão deficiente na aparência dela como você costumava pensar. E ainda fui excepcionalmente esperta ao decidir adotar um desprazer sobre ele, sem qualquer razão. É uma tamanha ferroada ao gênio de alguém, uma tamanha franqueza de perspicácia, ter um desprazer deste tipo. Pode-se continuamente ser abusivo, sem dizer nada de justo, mas não se pode sempre rir de um homem sem, de vez em quando, tropeçar em algo genial. Lizzie, quando você leu a carta pela primeira vez, estou certa de que não pude tratar a questão como trata agora. Realmente, não pude. Eu estava desconfortável bastante. Posso até dizer que infeliz. E, sem ninguém para falar sobre o que sentia, sem nenhuma Jane para me confortar, e dizer que eu não fora muito fraca. Vã e inconsequente, como sabia que fora. Oh, como eu precisei de você! Que desastre você ter usado expressões tão fortes ao falar de Wickham para Miss Darcy, pois
Agora elas realmente parecem ser totalmente imerecidas. Certamente, mas o infortúnio de falar com amargura é uma consequência muito natural do orgulho que eu estive encorajando. Há um ponto sobre o qual preciso de seu conselho. Quero que me diga se eu deveria ou não fazer nossos conhecidos em geral compreender o caráter de Wickham. Miss Bennet parou por um instante e então replicou: certamente não pode haver ocasião para expô-lo tão terrivelmente. Qual é a sua opinião? Que isso não deveria ser tentado. Miss Darcy não me autorizou a tornar tal informação pública. Ao contrário, cada detalhe relativo à sua irmã deve ficar ao máximo possível restrito a mim mesma. E se eu tentar desenganar as pessoas sobre o restante de sua conduta, quem irá acreditar em mim? O orgulho generalizado contra Miss Darcy é tão violento que seria a morte de metade das boas pessoas de Meryton tentar colocá-lo sob uma luz amável. Não desejo isso. O Wickham logo irá embora e, portanto, não significará nada a ninguém. Aqui o que ele realmente é. Depois de algum tempo, isso será descoberto e então poderemos rir com a estupidez deles por não descobrir antes. No presente, não direi nada a respeito. Você está muito certa. Tornar seus erros públicos poderá arruiná-los para sempre. Ele está agora talvez lamentando o que fez e ansioso para restabelecer seu caráter. Não devemos desesperá-lo. O tumulto na mente de Elizabeth foi atenuado por essa conversa. Ela se livrara de alguns segredos que pesavam sobre ela há uma quinzena e estava certa de encontrar uma ouvinte voluntária em Jane, sempre que desejasse falar novamente de ambos. Mas havia ainda algo espreitando, da qual a prudência proibia a revelação. Ela não ousava relatar a outra metade da carta de Miss Darcy, nem explicar à sua irmã o quão sinceramente ela tinha sido avaliada pelo seu amigo. Essa era uma informação da qual ninguém poderia compartilhar, e ela era sensível de que nada, além de uma perfeita compreensão entre as partes, poderia justificar que ela se desfizesse desse último fardo do mistério. E então ela disse: se este muito improvável evento venha a ocorrer, apenas deverei ser capaz de dizer o que Bingley poderia dizer de maneira muito mais agradável. A liberdade de comunicação não pode ser minha até que esta tenha perdido todo o seu valor. Ela agora tinha por estar instalada em casa, tempo livre para observar o estado real do ânimo da irmã. Jane não estava feliz. Ela ainda acalentava uma afeição muito terna por Bingley, nunca tendo nem mesmo se imaginado apaixonada antes. Sua consideração tinha todo o fervor do primeiro apego, e por sua idade e temperamento, maior rigidez do que a maior parte dos primeiros apegos geralmente irrompe. E ela, ardorosamente, valorizava a lembrança dele e o preferia a qualquer outro, pois todo o seu bom senso e toda a sua atenção aos sentimentos de seus amigos eram requisitos para bloquear a indulgência daqueles arrependimentos que deveriam ser prejudiciais à sua própria saúde e à tranquilidade deles. Bem, Lizzie, disse Miss Bennet, um dia, qual a sua opinião agora sobre este triste caso de Jane? De minha parte, estou determinada a nunca mais falar novamente sobre isso com ninguém. Foi o que eu disse à minha irmã Phillips outro dia, mas não consigo descobrir se Jane chegou a vê-lo em Londres. Bem, ele é um jovem muito ingrato e não suponho que haja a menor chance no mundo para ela conquistá-lo agora. Nada se fala de sua vinda novamente a Netherfield no verão, e perguntei a todos também que poderiam saber. Não acredito que ele venha morar novamente em Netherfield. Oh, bem, seja como ele quiser. Ninguém quer que ele venha, embora eu sempre deva dizer que ele acostumou muito mal minha filha. E se fosse ela, não teria suportado isso. Bem, meu conforto é que Jane irá morrer de desilusão, estou certa, e assim ele se lamentará pelo que fez. Mas como Elizabeth não poderia se confortar com tal expectativa, ela nada respondeu. Bem, Lizzie, continuou sua mãe, logo depois e então os Collins vivem muito confortavelmente, não? Bem, espero que dure. E que tipo de mesa eles têm? Charlotte é uma excelente dona de casa, ouso dizer.
Se ela tiver metade da esperteza de sua mãe, estará poupando o suficiente. Ouso dizer que não há nada extravagante na manutenção da casa deles. Não, absolutamente nada. Uma boa parte do cuidado da casa depende disso. Sim, eles cuidarão para não gastar mais do que ganham. Eles nunca se incomodarão com dinheiro. Bem, que isso faça muito bem para eles. E então, suponho que eles falem com frequência sobre assumir Longbourn, quando seu pai falecer. Eles a consideram como deles, ouso dizer, independentemente do que ocorra. Era um assunto que eles não poderiam mencionar diante de mim. Não, teria sido estranho se tivessem, mas não tenho dúvidas de que falam sobre isso com frequência entre eles. Bem, se eles podem ficar tranquilos sobre uma propriedade que não é legalmente deles, tanto melhor. Teria vergonha de ter uma que apenas está alienada a mim. Fim do capítulo 40. Se você gosta do nosso conteúdo, nunca é demais lembrar que você pode se inscrever no canal, deixar o seu comentário, sua curtida e compartilhar com alguém que você acha que vai gostar. Um abraço, saudações, até o próximo vídeo.